aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós fazemos análise gráfica, analisamos o gráfico de uma forma lógica, de uma movimentação correta, para eu entender como o ativo está se comportando no gráfico. Então, qual é a dinâmica em si de nós aprendermos esse mercado ou compreendermos o que fazer nesse mercado? É nós entendermos se o gráfico vai subir ou vai descer. É nós interpretarmos o gráfico. Como interpretar o gráfico, como interpretar o ativo, como interpretar os candles, como interpretar as velas. Como eu vou saber se o gráfico ele vai subir ou ele vai descer? Esse gráfico pode ser valorizado ou desvalorizado. Então, à medida que eu aprendo a ler o gráfico e como ler o gráfico, quando eu aprendo a interpretar o gráfico e quando eu aprendo o gráfico vai subir ou vai descer, eu tenho que então uma análise gráfica daquelas movimentações. E aí eu tenho a possibilidade de entender se eu posso fazer uma compra naquela região ou se eu posso fazer uma venda naquela região. Se eu posso entender que o preço está sendo valorizado naquela região ou o preço está sendo desvalorizado naquela região. Então, estamos aqui num domingo no mercado de OTC. Posso abrir o gráfico aqui, ó, o USD-ZAR, primeiro par de moeda que aparece aqui. Já vejo uma região aqui com gráfico. Já vejo que o gráfico começou a fazer uma desvalorização nessa região aqui, ó. Há uma possibilidade de correções aqui? Há uma possibilidade de correções. O que eu tenho que entender no gráfico? Eu tenho que entender todas as variáveis daquele momento gráfico. Por exemplo, eu tenho que entender o que o gráfico está fazendo naquela região. Eu tenho que entender quais são as estruturas que ele está fazendo. Como é que a tendência está chegando ou está saindo daquela região. Eu tenho que procurar entender se existe um padrão de candle ali de correção ou não naquela região. Eu tenho que entender se tem um fluxo a favor ou não da movimentação naquela região. Então existem inúmeros fatores que me levam a fazer uma entrada. Por exemplo aqui, ó. Eu até aproximei para vocês verem, acabei de fazer uma entrada. Qual é a minha entrada? Eu vou continuar a movimentação da desvalorização desse ativo. Não é um ativo que eu gosto de operar. Durante a semana ele nunca está aberto, esse USD-ZAR aí, porque é uma moeda, eu acho que é sul-africana, né? Junto com o dólar americano. Então, geralmente ele está aberto em OTC. Eu não costumo operar esse ativo, não conheço esse ativo. E aí, ó, estou fazendo a minha entrada. O gráfico se movimentando muito rápido, isso mostra uma volatilidade. Até esses dias um aluno perguntou, mas essa volatilidade, como eu posso mensurar isso? Existem vários fatores, então depende do que está acontecendo naquele momento. Eu estou aqui no mercado de OTC, como eu sei qual é a volatilidade que está ali no mercado de OTC? Por ser OTC, não tem como ser fatores externos, pode ser da própria corretora. Olha só a minha entrada, fiz minha entrada e fiquei no 0 a 0, né? O preço fechou exatamente onde ele abriu, sem problemas. Vou continuar fazendo minhas análises, vou para um par de moeda um tanto quanto mais conhecido, EuroJPY. Vamos ver o que está na sequência aqui. A gente tem que procurar entender o que o gráfico está fazendo. Olha esse ativo, ó. Veio numa queda gigantesca, depois aqui, ó, fez essa acumulação lateral. Agora ele começou a subir, ele está chegando numa região aqui, ó, essa região que ele veio nessa mesma região aqui lá do passado, ó, ele teve dificuldade para passar aqui, ó, ele teve dificuldade aqui e teve dificuldade aqui, mas ele continuou o movimento. Depois ele veio aqui, ele teve dificuldade de novo ali e depois continuou o movimento. Então, ó, é uma possibilidade de correção naquela região? É uma possibilidade de correção. Por quê? Porque o ativo está num canal de alta. Agora, essa é a máxima da extrema da região, ó. Eu peguei ele no começo da região. Vou entrar com mais dois ativos aqui, que é o meu stop que eu utilizo.
Por quê? Ó, ele veio buscar a máxima da região. Cadu, por que que você entrou com a máxima ali, você acreditando? Porque ó, ele está em uma tendência de alta, tá? Eu posso traçar essa linha de referência aqui, ó, como eu tracei. Vocês estão vendo que se eu trouxer essa linha de referência junto à região ali, ele forma um canal. Ó, olha que lindo esse canal. Ele forma um canal. Então, se eu entendo como está sendo a movimentação do gráfico, para que lado ele está indo, se ele está subindo ou está descendo, gente, eu posso fazer a prova do movimento. Tá aí, ó. Tá aí. Perfeição de entrada, perfeição de movimento, perfeição de entrada. O que que eu fiz aqui? Eu consegui entender a movimentação do gráfico. Olha aqui. Eu consegui entender a movimentação do gráfico. Qual era a sua atitude de movimentação? Eu consegui entender através de um canal de alta aqui se o desejo dele era subir ou descer. A partir desse momento de desejo, eu consegui fazer o quê? Procurar regiões de inflexões do gráfico. O que são regiões de inflexão? Onde existe uma briga de desejo, tanto para que o gráfico suba, quanto para que o gráfico desça. Tanto para que o preço suba, ou que o preço desça. Quando eu falo em preço descer ou subir, eu estou falando justamente sobre uma valorização ou desvalorização do ativo. Então, quando eu vi aqui, eu fiz uma entrada, que seria o win tranquilo, mas quando eu vi que ele veio buscar a máxima da região, podendo fazer esse pullback no próprio candle para continuar a movimentação que ele está aqui fazendo, ó, a movimentação que ele está fazendo aqui, show, já entrei com mais taxas para pegar o valor máximo que eu poderia aqui. Por exemplo, eu poderia encerrar o meu dia aqui com esse valor e pronto, acabou, bati a meta, encerrei o dia. Eu poderia muito bem fazer isso. Nós precisamos de apenas uma movimentação. Até esses dias um aluno perguntou, né, qual era a porcentagem que eu entro. Eu falei, eu entro com 25% do meu stop do dia em cada taxa. Mas isso já é o que? Uma vivência, um caminho. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso tem um tempo, tem uma continuidade de estudo. Ó, eu vou entrar aqui, já entrei aqui. Ele pode vir buscar um pouco mais acima, ó, não tem problema. Eu não quero fazer o vídeo de hoje longo, tá, gente? Eu não quero que o vídeo de hoje seja longo. Ó. Ele vai fazer o pullback, ele vai fazer o mesmo movimento que ele fez do anterior. Eu já estou entrando com o meu stop e vou deixar aqui para vocês verem. Ele vai fazer o mesmo movimento. Cadu, como é que você sabe? Gente, é só ver o gráfico trabalhar. Ele vai fazer o mesmo movimento do candle anterior. Por isso que eu entro com as próximas taxas, para garantir a vitória e vitória linda. Mas isso eu não aconselho a ninguém, como eu sempre falo. Eu faço uma entrada do jeito que eu estou acostumado a fazer, dentro da minha leitura gráfica. Eu já sei se o gráfico vai subir ou vai descer. Eu já entendo essa valorização ou desvalorização. Eu tenho bala na agulha aqui, como diria, né, o filósofo. Ó, tanto é que ele não captou todas as minhas entradas, ó, entendeu? Mas, tá vendo? Positivo. Positivo, porque eu já entendi que aqui, ó, existe uma região, ó, região de oferta e região de demanda. Eu vou trabalhar nessas regiões. Ah, Cadu, você entrou um pouco precipitado aqui. Tranquilo, tudo bem. Eu não tô nem aí se eu entrei aqui precipitado ou não. Eu fiz a minha percepção de trade. A minha percepção é, chegou na região que ele poderia desvalorizar, entrei vendido. Ainda entrei com mais taxas, mas ele só pegou uma taxa, né? As outras ele fechou bem em cima. Tranquilo, altamente positivo. Já entendi região de oferta, já entendi região de demanda, fui, trabalhei. Ó, procure entender o seguinte. Se nós precisamos de apenas uma movimentação de PIP para ser lucrativo, e se o gráfico ele sobe ou desce, né? Se o gráfico sobe ou desce, e nós precisamos dessa movimentação para trabalhar,
Se ele sobe e desce, se só tem esses dois movimentos, nós temos aqui 50% de chance, nós temos 50% de chance de fazer o quê? Movimentações lucrativas. Eu tenho ou 50% de chance de dar certo na minha movimentação, ou eu tenho 50% de chance de dar errado na minha movimentação. Ou seja, a partir do momento então que você tem uma aplicabilidade, um entendimento da movimentação, se 50% você tem chance de dar errado, imagina o que pode dar certo. Ó, vou corrigir. Por quê? Olha aqui. Olha essa região aqui. Eu já tinha olhado lá no passado. Ele pode vir aqui. É como eu falei, né? Os gráficos, mesmo sendo OTC, eles têm uma certa volatilidade. Ah, quem faz isso? Professor, se o mercado está fechado, é a corretora? Pode ser a corretora. Ó. Então vou deixar aqui para você ver. Já fiz uma correção ali, ó. Ele deu uma subidinha, vou entrar com as minhas taxas de stop. Hoje eu estou na taxa de stop, né? Eita, mundo velho sem porteira. Não aconselho ninguém a ficar trabalhando com taxa de stop. Eu vou trabalhar por quê? Porque eu só quero garantir a minha entrada lucrativa. Se ele pegar uma taxa só como ele fez no trade passado, paciência. Mas eu quero que ele pegue todas as minhas taxas. Por quê? Ele está em região de correção. Como eu percebi que o gráfico está fazendo essa correção um pouquinho acima e depois desce, né? Ele foi buscar a máxima aqui, depois desceu. Eu vou fazer este movimento. Olha lá que coisa linda, ó. Novamente, mais entrada perfeita. Entrada perfeita. Olha aqui. Ele veio aqui, ó, na região que eu marquei, região de... Que região que é essa? Região de oferta. Essa região é região do quê? De demanda, ó. Região de oferta. O gráfico está ofertando. Se o gráfico está ofertando, eu vendo. Se o gráfico está demandando, eu compro. Perfeito. Ele deu uma subidinha a mais. O que eu fiz? Fui lá com as minhas taxas de oferta só para garantir o quê? Uma lucratividade maior. Se eu tivesse entrado com apenas uma taxa, só teria sido lucrativo do mesmo jeito. Você entendeu? É que, como eu tenho essa possibilidade aqui, abre aspas, bala na agulha, fecha aspas, que é um chavão, né? Não me leva a mal pela frase, não me leve a mal pelo palavreado, é para você entender de uma forma prática. Mais uma entrada aqui. Altamente lucrativo. Domingão, 8h40 da manhã. Olha aqui. Altamente lucrativo. Quase $300 aqui para o bolso. Não preciso mais disso. Já extrapolei o meu lucro do dia aqui que eu poderia fazer. Agora, os alunos sabem muito disso e sabem como é que faz essa leitura gráfica. Então nós fizemos aqui uma primeira entrada aqui, nós ficamos no 0 a 0, nessa ideia de entender o gráfico subir ou descer. Na segunda leitura fiz a minha entrada perfeita e ainda entrei com mais taxas para garantir uma lucratividade. Entrada aqui também perfeita, entrei com mais taxas, só que não computou por causa da movimentação do gráfico. Fiquei aqui numa entrada perfeita. E aqui a mesma coisa, entrei e garanti uma lucratividade com entradas perfeitas. Se você tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, ó, entra lá no Cadu Rinaldi. Ó, você veio aqui, ó, Cadu Rinaldi, me siga. Já tem aqui 200, tem um monte de mensagem aqui. Gente, é 8h40 da manhã, já tem aqui uma renca de mensagem. Vocês têm que ter uma consideração, né? Poxa, hoje, bom, nem eu vou falar. Tem gente que não tem essa noção na massa cefálica, mas paciência. Ó, o treinamento está com 50% de desconto. Então, se você quer realmente aprender o que é análise gráfica, como operar, você pode entrar no link aqui e pode saber tudo sobre o treinamento que nós temos aí, que está com 50% de desconto. Se você quer ver os resultados dos alunos e entender que isso realmente é possível, é só entrar aqui, ó, no EAD dos alunos e ver. Só me seguir lá no Cadu Rinaldi no Instagram. Você também pode entrar no Telegram, no canal do Telegram embaixo, e fazer o download do e-book sobre os 16 padrões de correção. Isso aqui é um candle padrão de correção.
Deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui é um candle padrão de correção. Isso aqui é um candle padrão de correção. Se vocês tivessem esperado essa correção e entrado no movimento, como aqui eu fiz, você teria ganho também. Aqui também é um candle padrão de correção. Isso aqui foi um engolfo de continuidade. Você teria tido a mesma vitória se você entender esses padrões de correção que eu utilizo junto com o contexto do gráfico. É só estudar, gente. É só estudar. Hoje mesmo, era 6 horas da manhã, eu li uma mensagem, né? Porque tem a pessoa, eu não sei se ela mora do outro lado do mundo, mas ela manda mensagem 5 da manhã, 6 da manhã, perguntando como poderia estudar. A forma de estudar, eu falei assim, com bons livros e um bom treinamento, porque como é que se começa, ou como é que se faz algo, ou como é que se aprende? Estudando, não tem outro caminho. Como é que eu vou dominar os gráficos? Estudando, não tem outro caminho. Quer estudar por si só? Bora, vai estudar. Ah, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que me acompanhe. Aí você vai procurar um curso, um treinamento, um livro de alguém que alguém escreveu para aprender. Não tem outro caminho. Por exemplo, ó, aqui nós temos alunos do treinamento. Ó, não tem outro caminho a não ser estudar. Ó. Fala Hunter Master. Esse aqui já me apelidou de Hunter Master, né? Ou seja, tem os Hunters Seniors e os Masters. Ó. Tudo bem? Segue o OTC de hoje, 100 linhas, treinamentos só no olho, ó, altamente lucrativo, né? Altamente lucrativo em OTC. Ah, como eu vou saber se o gráfico vai subir ou descer? Independe se é OTC, se é mercado aberto, você sabe através da análise gráfica. Olha aqui, ó. Boa tarde, professor. Mais um dia de meta batida de novo. Eu me afobei em 2 entradas, mas consertei. Preciso consertar esse meu erro. Graças a Deus, deu tudo certo. Ou seja, ele errou. Ele teve 2 loss aqui por causa de afobação, ou seja, precipitação, falta de disciplina. Obrigado, professor. Eu agradeço todos os dias, mas é porque quando a gente vê alguém honesto e disposto a ajudar, tem que agradecer muito, porque hoje em dia são poucos. Deus que derrame os bens sobre você e sua vida. Realmente. Quem é aluno e está no treinamento comigo não pode reclamar que o professor não ajuda, não dá suporte, né? Não pode reclamar. Isso, se alguém falar que eu não faço isso, pelo amor de Deus. Olha esse aluno aqui, ó. Chegou de tarde, 5 horas da tarde, ele falou assim, ó, mandou ontem para mim, sábado, ó. Mestre, boa tarde, passando aqui para agradecer, meta do dia dobrada e da semana atingida com sucesso. Agora, só ver uma série para relaxar. Depois, cara, nos estudos de novo. Né? Mandou o resultado dele aqui em OTC e tal. Aí chegou 11 horas da noite, ó, o mesmo aluno, ele fala assim, ó, sem fazer nada agora, depois da série que ele assistiu, né? Ao invés de perder tempo, eu vim pro OTC e foi só lucro. Há quem não acredite, como eu não acreditava. Olha só o que ele fala. Ele fala que ele não acreditava que era possível ganhar dinheiro no mercado. Mas trader é real. Olha o que ele escreve aqui. Mas esse negócio de trader é real. Só precisamos de alguém como a você, Cadu, para mostrar o caminho. Aí ele faz um elogio, eu como professor, agradeço. Ou seja, ele precisou de alguém para orientar e dar um suporte nos estudos. Valeu demais, só gratidão, boa noite. Gente, tem alunos aqui, o baixo investimento que eu faço aqui no treinamento e dou suporte para vocês, tem aluno aqui que em um dia ele paga o treinamento. Entendeu? De tão irrisório que é o valor do... Eu tenho certeza que se você parar e no posto de combustível e encher o tanque do seu carro, ficou mais caro que o valor do treinamento. Um tanque de gasolina. O que é o conhecimento? Quanto custa o conhecimento? Nada. Simplesmente nada. O preço que eu estou fazendo para quem realmente quer aprender custa nada. Exatamente nada. Não tem... Preço não tem. Agora o valor que está embutido, que está incutido é de alta valia. Vocês já viram aqui alunos falando que eu podia cobrar 5 mil, 10 mil? Eu poderia sim, tranquilamente. Mas eu já faço o treinamento que é para funilar para as pessoas que vêm até o YouTube, quer parar de perder, quer entender realmente o mercado como funciona, quer ter isso aqui como uma profissão, ou quer ter isso aqui como um segundo plano de renda extra, que não tá para brincadeira. Que são pessoas sérias que realmente querem aprender. Aí o que eu faço então?
Eu trago por um baixo custo para que os próprios alunos façam treinamento, onde eu posso dar suporte para esses que estão no treinamento e eu não tenha que pagar do meu bolso a plataforma, que é uma plataforma EAD terceirizada. Então, o baixo custo é para pagar todos os custos de ter todo o trabalho do treinamento streamado lá dentro para vocês, tendo suporte da própria plataforma caso tenha problema, tenha meu suporte quanto aos estudos, e aí por isso do baixo custo. Porque se você for calcular um treinamento desse vitalício e você ficar lá dentro pelo preço que é, ah, meu Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é possível e impossível fazer. E eu tento fazer o possível para vocês, para que vocês façam e estudem e aprendam da forma correta. Impossível eu não posso fazer, porque eu não sou Deus, nunca serei. Deus é um só. Ele é o Deus do impossível. Eu posso fazer o possível. Então, o possível que eu posso fazer, eu faço para ajudar. Agora, a outra parte cabe a você. Também quem entra para estudar, eu estou falando isso aqui, sabe? Desculpa para quem está ouvindo eu falando sobre estudar ou sobre treinamento, essas coisas, porque muita gente pergunta, então aqui é o canal e é o meu canal onde eu posso falar sobre isso. Então quem quer ouvir, vai ouvir, não é verdade? Quem quer saber sobre isso, vai ouvir. Todos que buscam conhecimento alcançam algo na vida. Ah, professor, eu estudei matemática, mas hoje eu não trabalho, não uso matemática. Será? Será que você não usa matemática? Por exemplo, por que eu entrei no mercado Forex? Porque lá em 2006 eu entrei num mestrado em Direito Empresarial, onde eu comecei a ver também, por exemplo, Direito Bancário. E foi aonde depois, em 2008, eu vi o Forex no papel, na prática, nas transações internacionais. E aí eu comecei a ver. Não foi ontem, faz tempo. Esse ano eu completo 20 anos na carreira jurídica. 20 anos. E foi nesse intermédio que eu conheci o Forex. Depois eu conheci binárias. Hoje tenho ensinado binárias para o pessoal porque é a parte mais fácil ou mais simples para você conseguir entender a complexidade da análise gráfica e entender no mercado de análise dos candles, análise do mercado em si, dos gráficos em si, e começar a entrar nesse mundo. Eu tenho alunos que começaram a estudar opções binárias, hoje estudam Forex, hoje aplicam seus ensinamentos em criptomoedas, fazem seus ensinamentos em mini índices, tanto no brasileiro como internacional. Gente, análise gráfica é uma só. Depois que você aprende, você começa a entender as movimentações de cada ativo, aí você começa a entender cada mercado, aí você começa a entender se o mercado está subindo, se o mercado está descendo. Olha essa entrada que eu fiz. Eu fiz essa entrada aqui, olha onde o mercado já foi parar. Você poderia ter saído da negociação aqui, poderia estar segurando o seu trade em Forex e estar esperando deixar o movimento ir. Cara, você pode operar qualquer mercado, mas a análise gráfica, como eu falo que é vida, ela te ajuda a entender se o mercado vai subir, se o mercado vai descer, se o ativo vai valorizar, se o ativo vai desvalorizar, se o preço vai subir, se o preço vai descer. Ela te ajuda a interpretar o gráfico. Ela te ajuda a interpretar o candle, como interpretar a vela, como interpretar o candle, como interpretar o gráfico. Ela te ajuda a entender como interpretar o movimento do gráfico, como interpretar o movimento do preço. Ela te ajuda a fazer tudo isso. A análise gráfica, por isso que eu falo que a análise gráfica é vida. A análise gráfica ela tem um ensinamento e um cunho de algo que veio da criação. Tudo é um ciclo. Todo movimento é um ciclo. Nós nascemos, crescemos, morremos. Os montes formados têm um ciclo. As marés têm um ciclo. O mercado financeiro tem um ciclo. O dinheiro tem um ciclo. Ele só troca de mão. Por isso que ele expande e retrai. Expande e retrai. Tudo na natureza expande e retrai. Tudo tem um ciclo divino. Não é humano, é uma coisa que extrapola o entendimento humano.
E o mercado é a mesma coisa, ele possui um ciclo. E quando você começa a entender sobre isso, começa a aplicar todo o conhecimento, as coisas começam a mudar, tá bom? Falei demais por hoje. Ótimo restinho de domingo para vocês. Vejo vocês durante a semana, vejo vocês na aula de amanhã. Eu espero que vocês tenham uma semana excelente de ótimos trades, tá bom? Fui, fica com Deus, até amanhã.